cara, quero explicar agora como que um arsenal de ideias ele consegue fazer com que você economize tempo e, consequentemente, né, tenha mais liberdade e você ganhe mais. Então, eu mesmo utilizo um arsenal de ideias, né, para escrever conteúdos, anúncios, igual esse que a gente está fazendo aqui. Então, eu tenho um arsenal de ideias que antes de eu gravar um vídeo, eu já preparei um documento com mais de 170 ideias, e aí eu simplesmente aprofundo um pouco, e depois, quando eu gravo, eu já tenho todos os bullet points que eu preciso abordar dentro desse conteúdo. Então, eu vou mostrar aqui como que ele funciona. Então, ó, ele é justamente assim. Eu tenho somente os tópicos muito claros do que eu posso falar. Exemplo, aqui você pode ver que eu tenho estratégia e um subtópico de estratégia eu tenho um arsenal de ideias, que foi justamente da onde surgiu essa ideia sobre falar de arsenal de ideias. Então, eu tive no meu arsenal de ideias um próprio tópico para falar de arsenal de ideias, como esse daqui. Por exemplo, de copy de anúncios de descoberta, copy de anúncios de relacionamento, de conversão, de remarketing, headline, de big ideas, presets, pitch, responsabilidade de copy e qual é a responsabilidade do copy e do expert, né? Página de captura, como aumentar a taxa de conversão, qual que é a estrutura, qual que é o copy, né? Página de vendas. Então, eu tenho tudo aqui que eu posso falar e aí eu simplesmente desenvolvo um pouco mais, aprofundo, né? Desdobro os assuntos que eu posso tratar com esse tema principal e aí a gente consegue gravar um conteúdo que nem esse daqui. E por que que o arsenal de ideias ele é tão importante? Principalmente porque a maior parte das pessoas, inclusive eu, e daí que surgiu a ideia de ter um arsenal de ideias, sofrem com, sei lá, né, dizem a síndrome da página em branco. Eu nunca ouvi alguém dizendo isso no dia a dia, mas às vezes você bota assim uma ideia, você precisa escrever 10 carrosséis de captação, né? Então você precisa criar alguma narrativa envolvida nisso. Quando eu sentava para escrever isso, eu tinha uma grande dificuldade de tirar as ideias do zero. Até porque quando eu fiz a mesma dificuldade quando eu fui fazer o arsenal de ideias. Então você começa, as 5 primeiras ideias é muito fácil. Aí da quinta até a 50ª fica muito difícil. E da 50ª até a 100ª, aí você começa a deslanchar. Mas as primeiras ideias vêm muito fácil. Então você escreve lá um, dois, três carrosséis, reels, né, anúncio. Aí agora, cara, vem a parte difícil, né? Que já passou as ideias principais de você falar abordar a promessa principal, você utilizar as principais dores, utilizar os principais medos, e agora você precisa se aprofundar em ideias talvez que não são tão lógicas, mas que envolvem urgências ocultas, problemas inconscientes, né? Ou até mesmo desejos não tão, vamos dizer, os desejos secundários da sua promessa principal, exemplo, né? A sua promessa principal é fazer de 500 a 2.000 reais por dia. E aí é um desejo secundário, e tal, entre aspas, inconsciente, é o quê? A pessoa quer ganhar esse dinheiro para, sei lá, que nem eu, comprar um tênis melhor, ir numa academia melhor, ir num restaurante sem olhar o preço. Então, essas urgências ocultas envolvidas, né, que se desdobram na promessa principal. Então, quando hoje, até mesmo um outro arsenal de ideias, ele funciona no nosso próprio OnePager, que a gente pode fazer um conteúdo falando só sobre o OnePager, como que a gente cria um OnePager aqui na empresa. Mas o arsenal de ideias serve justamente para isso, para eu não ter que ficar criando narrativa do zero. Mas eu vou lá no arsenal, eu pego alguma coisa que faz sentido com aquilo que para um funil e coloco isso ali como tema, e aí eu desenvolvo, né, desdobro os bullets. Isso faz com que eu economize tempo, economize estresse, porque convenhamos, copywriter, normalmente eles têm que ser um cara que se cobra, né? Principalmente quando a gente é mais iniciante, a gente quer escrever um copy diferente, quer fazer o diferente do mercado, quer que as outras pessoas falem, nossa, eu nunca vi um copy assim. Ou seja, quer ser reconhecido pela nossa escrita. Então a gente começa a ficar estressado, culpado, porque a gente fala assim, caraca, eu preciso escrever algo diferente, eu preciso escrever algo novo, eu preciso escrever uma parada. E aí você fica estressado consigo mesmo. Então te dá mais tempo, né? Porque você economiza esse momento de ficar refletindo sobre o que você tem que escrever. Já está ali na hora, você já seleciona os temas e você já escreve. Você economiza estresse, ou seja, saúde emocional. E por último, né? Se você tem menos tempo, se você tem mais tempo agora porque você economiza tempo, agora você tem mais liberdade. Então você consegue escrever mais rápido, você termina suas tarefas mais rápido, apesar de depois fazer o que você quiser. Então, por exemplo, sei lá, ficar mais tempo com a sua família, sei lá, qualquer outra coisa que você queira fazer, hoje sair no cinema, fazer qualquer coisa. Ou até mesmo você agora tem um processo muito mais elaborado para você conseguir adquirir mais clientes. Então, às vezes, aquele processo que você demorava para escrever
né? Eu até fiz uma enquete uma vez meus stories para copywriters. Perguntei quanto tempo vocês demorariam para escrever 15 anúncios. Teve uma galera que colocou lá 3 horas, 4 horas, 5 horas. Agora, eventualmente, você vai demorar o quê? 2, 1 hora e meia, 1 hora para escrever isso. Ou às vezes até eu, que já escrevi, demorei com um arsenal de ideias e com um one pager 45 minutos para escrever 15 anúncios. Parece ser impossível. Mas quando você tem a prática de utilizar o arsenal de ideias, você desdobrar essas ideias e a prática de escrever, fica muito mais fácil. Eu tenho certeza que as pessoas que demoram 3, 4, 5 horas é porque elas vão escrever do zero, sem arsenal de ideias. E aí elas precisam ficar pensando nas ideias, escrevendo, aí ela percebe que a ideia com o contexto não ficou legal, ela tem que reescrever de novo, e aí ela fica nesse limbo. Mas quando eu já tenho a ideia, eu já consigo conectar com o contexto diretamente, porque eu já tenho diversas ideias, eu falo assim, ó, já tenho todas as opções. Eu só pego a ideia do arsenal e coloco ali no tema e discorro sobre banda. Então, eu ia perguntar, assim, como você tem esses insights, assim, para vir uma ideia, depois vem outra, e depois vem outra. O que te ajuda? Hoje o GPT ele pode ser um grande aliado Uhum. ao que você faz, mas para mim, cara, eu simplesmente, por exemplo, quando eu montei esse arsenal para falar sobre copy, sobre estratégia, sobre marketing digital, eu simplesmente discorri sobre aquilo que eu aplico no meu dia a dia. Compreende? Então, exemplo, Aham. fala aí, diversas coisas. Fala aí o que que você faz. Por exemplo, eu escrevo para um videomaker. Aí eu tenho bastante ideia, assim, só que às vezes me dá aquela página em branco. Show. Então, assim, ó, vamos pensar no videomaker, certo? Aham. Ó, por exemplo, quando eu penso em videomaker, eu já penso assim, eu já divido em três grandes áreas: gravação, edição, equipamentos, pronto. Aí quando eu destrincho para equipamentos, aí você vai afunilando. Equipamentos, eu Uhum. penso em lente, em cage, em câmera, em iluminação, em lapela, em cenário, entende? Aí, por exemplo, eu tenho iluminação, aí eu Entendi. tenho, falo sobre a LED X, sobre a LED Socane, sobre a LED Z, falo sobre softbox, falo sobre colmeia, falo sobre balão chinês, falo sobre iluminação natural, iluminação artificial, entendeu? Sobre Sim, sim, câmera, eu falo entendi. sobre câmera para foto, câmera para vídeo, lente externa, lente interna, tem drone para a parte de gravação, qual tipo de drone, quais são as técnicas de drone, edição, aí a gente tem OFX lá, que eu não sei qual que é o nome, Premiere, qual a melhor ferramenta para utilizar, edição no celular, gravação no celular, transição. Entende? Então agora eu vou destrinchando sobre os grandes tópicos, sobre os tópicos macros, aquilo que vai fazendo sentido. Então, por Sim, exemplo, a gente sim. tem um copyright, eu vou criar conteúdo para copyright. O que que eu posso falar? Eu coloquei lá. Beleza, o que que eu escrevo de copy? Tá, por exemplo, anúncios. Aí eu posso aprofundar. Tá, mas só anúncios geral? Não, cada anúncio tem o seu objetivo. Então, tem um anúncio de remarketing, tem um anúncio de conversão, e tem um anúncio de captação, e tem um anúncio de, vamos dividir nesses três, doutrinação. Cada anúncio tem o seu objetivo, cada anúncio tem um formato muito diferente. Alguns são parecidos em quesito de estrutura, outros não. Por exemplo, o de doutrinação, eu não preciso fazer um gancho muito curioso, porque o meu papel é doutrinar, não é chamar atenção. Então, realmente, eu Uhum, só quero entendi. que ele tenha um público qualificado, eu quero que assista ao vídeo. Então, o meu Sim, papel sim. é doutrinar, não é capturar a atenção para levar para algum lugar. Eu acredito que com o GPT você consegue muito isso. Então, por exemplo, você pode colocar lá: eu escrevo para um filmmaker. Divida aqui em grandes tópicos, grandes assuntos que um filmmaker pode desenvolver sobre conteúdo. Aí ele vai te dar, que nem eu falei, câmera, equipamentos, técnicas, né? Então, tipo, envolve transição, técnica de iluminação, técnica de contraste de luz, etc. Sei lá, técnica, equipamento, cenário, o que mais que eu falei? Sei lá, alguma outra coisa assim, você entende? Aí dentro desses Aham, grandes deu pra tópicos, entender. aí você pode pedir para o GPT, GPT, me ajude agora, desvida nesse macro tópico 20 tópicos, 50 tópicos secundários que posso falar a respeito disso. Aí ele vai te dar. Aí você pode pegar cada subtópico e falar assim, GPT, desvida ou expanda em mais 20, 50 subtópicos que eu posso falar sobre isso. Cada um desses aí, né? Olha, dá Porque conteúdo pensa aí. só, você tem, por exemplo, a câmera da Sony e a câmera da Canon. Você pode, por Aham, exemplo, falar sobre os botões que tem na Alpha 50. Sei lá se essa câmera existe. Entende? Alpha aham. 90, acho que é o nome. Entende? Da Sim, sim, Alpha entendi. 90 da Sony. Aí, quando você pega uma outro modelo da Sony, tem outros botões. Tá me entendendo? Aham. A mesma coisa que a Canon. Então, assim, você pode ir aprofundando cada vez mais para você fazer os seus conteúdos.
Claro que aí depende tudo do nível de consciência que você quer abordar com o seu público, mas esse é um tipo de conteúdo, quando assim, mais profundo, que nem esse que a gente está fazendo aqui, é muito bom para YouTube, por exemplo.